Oi pessoal, eu sou o Antônio. E eu sou a Aline. Esse é o terceiro vídeo baseado no livro Casamento Vertical, do Dave e da Ann Wilson. Semana passada, nós vimos que existem formas diferentes de enfrentar uma discussão. Vocês devem ter visto, né? Seja qual for a forma que você resolve os problemas, uma coisa é certa. Se você se calar o tempo suficiente para ouvir de verdade o que o seu cônjuge está dizendo, você vai começar a escutar o que está sendo dito por trás das palavras dele. E aí vai ter muito mais chance de resolver a discussão. Tiago 1,19 diz: entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Tiago quis dizer, cale-se e ouça. Só que quando estamos no meio de uma briga, o que nós fazemos geralmente é exatamente o oposto. Nós não queremos ouvir o que o outro diz, nós falamos sem pensar e ficamos com raiva rapidinho. Não é? Pense que você tem 2 ouvidos e só uma boca, então para ouvir o dobro do que você fala. Se você tem facilidade para falar e tem ótimos argumentos, isso não significa que você tem que vencer todas as discussões. Talvez você seja a pessoa mais inteligente do lugar, mas também a mais tola. Provérbios 18:2 diz: o tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar as suas opiniões. Cuidado! Quando desligo o celular, a TV ou o computador e paro para ouvir com atenção o meu cônjuge, aí eu consigo perceber que há algo mais profundo que ele quer me comunicar. Mas ele não consegue, porque tem sempre alguma coisa tirando a minha atenção. Não é mesmo? Mesmo que a comunicação do outro também não seja perfeita, ou que ele estiver expressando assim os seus sentimentos com raiva, né, com aquela ira, se eu realmente prestar atenção, eu vou poder compreender assim, qual é a raiz do problema. Sim. Talvez o seu marido, a sua esposa, esteja te dizendo que não sente que é prioridade na sua vida, como aconteceu com os autores desse livro que nós lemos. Ele só entendeu isso quando ele parou de se justificar e começou a ouvir o que ela realmente estava dizendo. Efésios 4, 14 e 15 diz: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-se em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. É muito importante isso. Sim. Esse texto nos mostra que para alcançarmos a maturidade é preciso falar a verdade em amor. Equilibrar a verdade e o amor é um processo de aprendizado que leva uma vida toda. Algumas pessoas têm facilidade em amar, mas acham difícil falar a verdade, quando ela é dura de ser dita. Outros falam a verdade com facilidade, mas eles não conseguem fazer isso com amor. Eles não conseguem fazer sem ofender. Se você quer resolver os seus conflitos dentro e fora do casamento, em algum momento vai ter que se sentar e conversar sobre o assunto até resolver a coisa toda. Mas se essa conversa não for verdadeira e amorosa, dificilmente isso vai acabar bem. Gritar um com o outro, ser sarcástico, explodir, maltratar, nunca dá certo para resolver um conflito. Ter uma visão seletiva, onde enxergamos só o nosso lado da questão, também não funciona, gente. Então, como falar a verdade em amor? Bom, em primeiro lugar, incentive o seu cônjuge em vez de criticar. Perceba o que o outro está fazendo de certo, de bom, em que ele está amadurecendo. E aí você incentiva isso. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,11: portanto, animem e edifiquem uns aos outros.
Como você pode animar o seu cônjuge se você só se concentra nos erros dele? Não dá, né? Segundo lugar, também seja gracioso. Tenha misericórdia e tenha compaixão, mesmo quando o outro errar. Demonstre a mesma graça que Deus demonstra quando você erra. Colossenses 4,6 diz que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Casais felizes valorizam mais a gentileza do que despejar tudo que pensam sobre o outro. E sabem também que o relacionamento é mais importante do que vencer uma discussão. Nossa, muito mais. Em terceiro lugar, aplique o amor na sua fala. 1 Coríntios 13 diz que o amor é paciente e bondoso, não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável e nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé e sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Conhecemos essas palavras lindas e muitas vezes ouvimos esse texto nos casamentos em que achamos lindo, não é verdade? Mas nós esquecemos que elas devem ser vividas na prática, no nosso relacionamento como casal. Sim. Para tornar essas palavras reais na minha vida, eu tenho que pensar, bom, quando eu falo com meu cônjuge, eu sou paciente e bondoso, eu tenho inveja dele, tenho tanta certeza de estar certo que acho que posso maltratar o meu cônjuge por ele pensar diferente de mim? Será? Será que eu guardo o rancor dele a ponto de me alegrar quando ele erra? Ah, tá vendo? O meu amor pelo meu cônjuge é como o amor de Deus, que nunca desiste de mim? Será? Então, além de falar a verdade em amor, nós precisamos estar prontos para ouvir verdades com amor. Nós somos todos imperfeitos, pecadores, precisando de ajuda para melhorar, não é mesmo? Se eu me recuso a ouvir meu marido falar a verdade em amor, então eu nunca vou evoluir, nunca vou experimentar tudo o que Deus tem para mim. Lembra do texto que nós falamos no primeiro vídeo dessa série? Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Está lá em Provérbios 27:17. Esse princípio é fundamental no casamento. Deus usa o seu cônjuge para te afiar, te fazer crescer. Se você tiver a coragem de ouvir a verdade, você vai entender em que você precisa mudar. Você vai se tornar mais parecido com Cristo e vai levar o seu casamento a um outro nível de sinceridade, de maturidade e de intimidade. É triste, mas às vezes a última coisa que pensamos é em orar. Na hora do conflito, essa devia ser a primeira coisa a fazer. Deus, me ajude, o que eu fiz de errado? Como é que eu devo agir? Se você vai pedir ajuda, Ele vai te ajudar. Tiago 1,5 diz que se alguns de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Não. Então, peça ajuda a Deus, porque a cada problema não resolvido, você coloca um tijolo que vai construindo um muro que separa você dos seus queridos. Ó, começa. Se você não quer esse muro, não permita nenhum tijolo te separando de quem você ama. Resolva logo os problemas. Nós aprendemos com os nossos próprios conflitos aqui que os dois são responsáveis em buscar uma solução. Em vez de pegar o tijolo e jogar em cima do outro, ou então, em vez de colocar o tijolo firme, me separando com o ressentimento, com a mágoa, com a ira, tenho que olhar para o tijolo com atenção e entender por que ele está ali. Nós já vimos muitos casais se separando porque deixaram os tijolos ali e formaram um muro. Então, buscar a solução a todo custo é o seu desafio. Sair da sala para não brigar só vai aumentar o seu muro. Agredir o seu marido ou a sua esposa verbalmente também só vai aumentar o muro. Os tijolos acabam ficando ali tão firmes depois de muito tempo que parece que são de concreto e que eles nunca mais vão ser derrubados. Virou uma coisa horrível. Esperar que o outro tire o tijolo é o que a maioria de nós faz. Mas se a culpa é do outro, então não é ele que tem que tomar a iniciativa?
Na verdade, esse pensamento só vai aumentar o seu muro. Não importa quem tem a maior culpa. Aceite a sua parcela de responsabilidade e tome a iniciativa de buscar uma solução. Agora, quando os dois avançam em direção ao objetivo de tirar esses tijolos do meio do caminho, aí vocês com certeza farão esse trabalho, mas bem mais rápido. Com certeza. A Bíblia nos ensina a ser proativos e a buscar uma solução de várias maneiras. Diz lá, esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa. Isso está em Hebreus 12:14. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Está em Tiago 1:19. Em vez disso, falaremos a verdade em amor. Efésios 4:15. Se esforçar para viver em paz, procurar ter uma vida santa, ouvir mais do que falar, falar a verdade em amor, são orientações que vão nos levar para longe das discussões. Mas a Bíblia vai além. Em Mateus 5, 23 e 24 diz, portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, então deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Muito importante. Você vê que a ordem é inversa, né? É. Jesus nos deu essa ordem porque Ele valoriza a reconciliação. Custe o que custar, vá agora e conserte o que está errado. Em algum momento da sua vida de casado, você ofenderá ou será ofendido. Sim. Ignorar o problema é como aumentar o volume do rádio para não ouvir o barulho do motor. Não vai adiantar nada. Além de não resolver, pode fazer com que o problema aumente. Sim. Quando há um conflito, nada é pior do que não fazer nada. Intimidade e confiança não aparecem do nada. Em momentos de paz, né? Eles aparecem. Se você quer intimidade e confiança, passe por momentos difíceis juntos. Quando Paulo fala em Efésios 4:26, não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que só se ponha. Ele está nos orientando a resolver logo o problema. Sim. Resolva logo isso, não deixe o tijolo subir. Isso não significa passar a noite acordado discutindo, claro. Não. Se for tarde e vocês estiverem cansados, vão dormir. Porque às vezes ajuda a fazer uma pausa para processar o que está acontecendo e também para orar. Depois de uma noite de descanso, você pode ser muito mais tolerante e perceber que o problema não é tão grande quanto você imaginava. Mas combinem de conversar no dia seguinte, logo cedo. Não deixem para depois, porque esse depois pode nunca chegar. Agora, para e pense nas piores discussões que você já teve. Lembra como é fácil a situação fugir do controle? O tom de voz vai subindo, as acusações vão aumentando e a coisa só piora. Por isso que a palavra diz que a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Estou lá, Provérbios 15:1. E daí você pode estar pensando, é claro que seria bom dar uma resposta gentil, mas na hora da raiva, eu não quero ser gentil. Estou com aquele sangue subindo, né? Mas é exatamente por isso que as suas discussões acabam em briga. Sim. Por mais que você pense que não consegue controlar na hora da discussão, se você parar, orar e pedir a Deus que te dê o autocontrole, Ele vai te dar. Sim. Você tem duas escolhas. Pode se apegar às ofensas que recebeu e à sua dor e ficar remoendo tudo aquilo, sabe? Enquanto vai aumentando o seu muro, você vai aumentando. E aí, ou pode ser gentil e perdoar e entregar todo o problema nas mãos do Senhor. Aí você vai quebrando os muros. Às vezes, ser gentil consegue impedir que uma represa se rompa. E é isso que Provérbios 17:14 nos orienta. Começar uma briga é como abrir uma comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. Importante. Porque essas palavras têm um poder incrível. Provérbios 18:21 diz que a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Efésios 4:29 também diz, evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem.
As palavras são os tijolos do casamento, para o bem ou para o mal. Podem ser atiradas um contra o outro, provocando dor, ou ser usadas com sabedoria, quando um ambiente de segurança e de amor é criado. Com as suas palavras você pode destruir ou pode dar vida. Outra forma de te ajudar a falar palavras gentis é acreditar no melhor um do outro, em vez de pressupor o pior. O que faz você pensar o pior sobre essa pessoa que vive com você é a raiva. Lembre-se de por que você um dia quis casar com essa pessoa. Talvez a raiva esteja te impedindo de se lembrar o quanto um dia você já admirou seu marido ou a sua esposa. Filipenses 4:8 diz para pensarmos nas coisas boas. O que ele diz? Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Medite sobre esse versículo depois, escreva tudo que o seu cônjuge tem de verdadeiro, de nobre, tudo que ele faz de correto, de amável e seja digno de elogios. Provavelmente você vai ter uma lista enorme de coisas boas para falar, isso vai te ajudar a ter palavras mais gentis em relação a ele. Deixa a lista em lugar visível. Paulo nos dá uma lista de várias atitudes práticas que nós devemos ter nos nossos relacionamentos. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Livre-se e, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Isso está lá em Efésios 4, 31 e 32. São dois lados importantes nessa questão: livrar-se do erro e fazer o certo. E o mais importante, pedir perdão a quem você ofendeu e perdoar se você foi ferido. Perceba que esse é um mandamento, não é uma sugestão. Se você foi perdoado por Cristo, você deve também perdoar. Em geral, nós não gostamos muito de perdoar. Nós preferimos guardar com todo carinho os nossos ressentimentos, alimentando aquela mágoa, deixando que a amargura vá endurecendo o nosso coração. Até que um dia nós percebemos que isso não é vida. Ninguém é feliz se não aprender a perdoar. Nossa, é muito difícil, muito importante isso. O difícil é que não sabemos como tirar toda essa mágoa do nosso coração. E aí chegamos ao último ponto, que na verdade é o primeiro, porque é o mais importante. Só verticalizando a sua vida, entregando cada dia os seus problemas a Cristo, será possível resolver os seus conflitos. Sem isso não será possível. Essa entrega a Deus não é um ato religioso. É simplesmente ser verdadeiro com alguém que já conhece o seu coração melhor que você. Suas mágoas e suas dores Ele conhece também. Apresentar a Deus o seu pior lado, renunciando aos seus planos e direitos, por saber que o plano de Deus é muito melhor que o seu. Faça isso. Talvez você ache impossível fazer tudo isso, não é? Eu tenho que entregar o meu casamento a Deus, ser gentil, falar a verdade em amor, tenho que perdoar e pedir perdão. Mas, na verdade, isso é o que você prometeu fazer no dia do seu casamento, quando fez os seus votos. Mas o que parece impossível para você é totalmente possível para Deus. E Ele te capacita a fazer coisas impossíveis. Creia nisso. Se você se render a Ele, isso acontecerá. Quando você desistir de viver pela sua própria força, Deus vai te dar um poder muito maior do que você poderia imaginar. Você só fica empacado nos conflitos porque você se recusa a se render e permitir que o Senhor seja realmente o dono da sua vida. Se render a Deus significa se humilhar diante dEle, reconhecer o seu erro e pedir a Deus que mude você, mude o que você precisa mudar. Admita que você não tem capacidade de resolver esse conflito sozinho, que você não consegue se livrar da raiva e da amargura sozinho. Deixe então o problema nas mãos de Deus e peça pela fé o que Ele disse que você tem que fazer. Puxa vida. Se você gostou desse vídeo, deixe um like pra gente e compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal,
se inscreva e ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos novos vídeos. Semana que vem tem mais, gente. Tchau! Até lá!